Meu nome é Domingos Borges Sobrinho, eu tenho 63 anos, nasci no leste de Minas, sertão de Minas, no meio do nada. Era uma fazenda que pertenceu ao meu avô e as casas que haviam nessa fazenda, meu avô morava na casa grande, meu avô tinha 15 filhos e os filhos espalhados pela fazenda, moravam pela fazenda, mas a distância entre uma casa e outra era muito longa, até onde eu sei. E o meu núcleo familiar, meu pai, minha mãe, eu e mais duas irmãs que haviam na época, ainda não tinha nascido a terceira irmã, nós morávamos numa casa muito humilde, de pau a pique, coberta com telhas, cubucas fabricadas lá pelo próprio pessoal, assim como os tijolos também eram fabricados, tudo ali. Era uma casa bem simples, bem vulnerável mesmo. A primeira vez que isso aconteceu, o ano era 1966. Eu tinha 6 anos de idade. Entre o sono e a vigília foi quando eu acordei assustado e olhei para a janela do quarto e vi duas figuras. Eu vi aquelas duas figuras com aparência horrível, duas caras horríveis, que para mim se afigurou como duas caras de uma expressão ruim. Sentei na cama e não consegui mais dormir. Eu era uma criança de 6 anos, eu não sabia do que se tratava aquilo. Eu contei para os meus pais e eles falaram que era um pesadelo que eu havia tido. No dia seguinte, ou melhor, na noite seguinte, lembrando que naqueles sertões não era rota de avião, não passava avião, não havia estradas lá dentro da fazenda, então a gente vivia em completo isolamento. No dia seguinte, eu estava justamente novamente nessa transição entre o sono e a vigília, já na madrugada, e comecei a ouvir um ruído intenso, um zumbido intenso nos meus ouvidos, e aí eu tentei acordar. Quando eu ia acordar, alguma coisa me pegou. E a sensação era horrível, era muito ruim. Eu estava preso a alguma coisa que eu não conseguia me mexer, não conseguia gritar. Tentava gritar pelo meu pai e o som não saía da boca. E assim, várias outras noites foram sucedendo com esse pesadelo. Eu tentava não dormir, mas acabava adormecendo, aí vinha novamente o zumbido intenso nos ouvidos. Quando eu ia acordar, eu era pego e era submetido a alguma coisa que eu não sabia exatamente o que é, mas era uma coisa pavorosa, que eu não conseguia me mexer, não conseguia enxergar direito quem estava me segurando. Aí teve uma noite que o zumbido começou e antes que aquelas coisas me pegassem, o inconsciente já estava desperto. Eu acordei e vi passando pelo meu quarto, saindo de dentro do meu quarto, no momento que eu acordei, algumas bolinhas de luz. Eu me lembro que eram vermelhas, pelo menos na minha memória se assemelham como se fossem vermelhas. Elas circularam, saíram do meu quarto, se movimentaram na sala que tinha uma porta de frente para o meu quarto, e dali elas saíram pela cozinha e foram para os fundos, onde havia um rio. E eu não vi, claro, quando elas passaram pela porta, mas foram em direção àquele rio. Eram várias bolinhas vermelhas. Eu acredito que hoje, com as informações que eu tenho, eu acredito que fossem as tais sondas. Mas teve uma noite que foi diferente. Eu tenho uns fragmentos de memória que eu estava num lugar iluminado com uma luz, como se fosse um amarelo claro. Era um lugar extremamente aconchegante. Daquele lugar eu comecei a despertar e vi que era um lugar agradável. E na hora que eu despertei, eu fui trazido de volta para minha cama e eu senti quando o meu corpo desceu sobre a cama, mas com uma lembrança de que eu tinha estado num lugar extremamente agradável. E isso era uma experiência muito diferente daqueles terrores que eu tinha vivido até então. Quando eu cheguei na fase adulta, eu atribuía isso a questões espirituais. Eu acho até que havia também um elemento espiritual nisso tudo, porque era como se esses seres, como se eles se utilizassem de uma possível mediunidade que eu tivesse, porque isso só acontecia comigo naquela casa, naquele sertão. Ninguém nunca relatou ter vivido a mesma experiência, mas naqueles sertões
era muito comum histórias que eles chamavam de visagens, aparições de coisas não identificadas, de luzes. A minha tia relatava ter visto luzes, mas de dia às vezes, sabe? Então, nesses sertões do leste de Minas era muito comum esses fenômenos. Então, resumindo, eu penso que eu tinha um possível dom mediúnico que essas criaturas pegaram carona nela. E eu cheguei na fase adulta buscando resposta, frequentando centros espíritas, conversando com padres, com mãe de santo, com tudo, e ninguém nunca conseguiu identificar o que aconteceu comigo. Alguns falavam que era demônios, outros falavam que era isso, que era aquilo. Até que outro dia eu estava assistindo um documentário aqui na TV por assinatura, e eu vi alguém descrevendo exatamente isso tudo que eu falei para você. Eu levei um choque muito grande. Alguém tinha vivido algo muito parecido com isso que eu relatei com você. E até mais ou menos os 30, 31 anos, eu ainda ouvia de vez em quando os tais zumbidos intensos, às vezes andando assim, de repente eu ouvia. Eu passei a minha infância e boa parte da adolescência com dores de cabeça que nunca foram diagnosticadas e dores das pernas também que nunca foram diagnosticadas. Mas eu passei a minha vida inteira e até muito recentemente, eu já passava dos 50 anos, eu não conseguia dormir num ambiente escuro sozinho. Ainda hoje, às vezes, eu tenho essa dificuldade. Eu passei a minha infância e a minha adolescência sempre com medo.